partir desse momento, entra no ar o programa Voz da Libertação, direção-geral do missionário Davi Martins Miranda, com sede mundial em São Paulo. A Igreja Pentecostal Deus e Amor de Itajaí está na Avenida Irineu Bonhausen, 1484, no bairro São João, na inteira responsabilidade do pastor Altamir dos Santos. Amados ouvintes, a partir de agora vamos ouvir uma linda mensagem na voz do homem de Deus, pastor Alexandre, um dos membros da diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor. São Mateus, por favor. É um tema já conhecido de vocês. São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 12. São Mateus 6, 12. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Vamos lá? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Pule para o versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará a vós. Deus mandou eu falar sobre o perdão aqui hoje. Diga comigo, ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus. Venha falar profundamente aos nossos corações através da tua palavra, porque, ó Deus, se o nosso coração estiver magoado, machucado, nós não vamos poder tocar no teu corpo e no teu sangue. Para podermos participar do teu corpo e do teu sangue, devemos, acima de tudo, aprendermos a lei do perdão. Ensina-nos a perdoar, meu Deus. Ensina-nos a perdoar, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode sentar. É impossível começarmos uma grande obra sem apagarmos as cicatrizes passadas. É impossível começarmos uma grande obra sem entendermos a lei do perdão. Eu disse a vocês que Deus, neste ano de 2004, trará um grande avivamento. Em poucos dias não teremos mais lugar para ministrar a ceia aqui dentro desta igreja. Vamos ter que aumentar os horários. Quem acredita nisso, diga amém. Mas para que isso aconteça, é preciso nós colocarmos em prática a palavra que Deus falar ao nosso coração. Um certo pai tinha um filho. E o filho estava cursando uma faculdade. Só que o filho começou a ir mal na faculdade. Estava indo mal. E o pai começou a entender que o dinheiro estava sendo jogado fora, porque o filho, além de ignorante, além de não estudar, estava desperdiçando todo o dinheiro que estava sendo investido na faculdade dele. Era meado do ano. O pai chama o filho para uma conversa particular e diz: filho, ei, filho, você está indo mal na faculdade, teu aniversário é ao final do ano, e olha, promessa de papai, hein? Se você melhorar na faculdade, passar de ano, no final do ano, no teu aniversário, eu vou te dar um carro 0 km de presente. O filho, meus irmãos, começou a estudar. Porque, na realidade, ele tinha um instinto egoísta dentro do coração dele. E ele falou: vou estudar.
Porque eu ganhando um carro, eu vou ser melhor que os meus amigos. Eu com esse carro, eu vou ser até mais bem visto no meio dos meus colegas. E ele começou a estudar, a estudar, a estudar. E ele começou a melhorar na faculdade. Só que ele melhorou na faculdade, mas piorou no seu caráter. Porque ele teve aquilo como um ato de competição, para ser melhor que alguém. Ele colocou dentro do coração dele um instinto egoísta, que acabou lhe prejudicando. E agora ele estava estudando, porque o sonho dele era ter um carro. O sonho dele, agora ele já começava a sonhar com um carro bucinando na casa do amigo, como quem diz, agora eu tenho um carro. Resultado, final de ano, ele passou de ano. Foi aprovado. E depois da aprovação, meus irmãos, vem a alegria e ele já ficou. Não porque ele queria se formar, mas ele já ficou no seu coração. Eu ganhei um carro. E o aniversário dele estava por vir, naquela semana seguinte. E ele então, num instinto egoísta, acaba reunindo todos os colegas, dizendo, olha, meu aniversário é tal dia lá em casa, eu quero convidar você, para ir lá. Não porque ele gostava dos amigos, mas para os amigos ver ele ser presenteado com aquele carro. Ele queria, em outras palavras, se aparecer, ou se sobrepor, ou se sobressair diante das pessoas. E isso é mal. E o pai entendeu muito bem que a situação, ao invés de melhorar, piorou. Piorou, ao invés de melhorar a proposta do pai, ao invés de melhorar, piorou. Agora, meus irmãos, chega o dia do aniversário. Todos estão reunidos na casa. E o filho na ansiedade, na expectativa de receber aquele carro do seu pai, o presente do seu pai diante de seus colegas, estava ansioso. E chega o dia da festa. Um colega dá um presentinho daqui, outro dá um de lá. Daqui a pouco aparece o pai com uma caixa na mão. Uma caixa quase do tamanho de uma caixa de sapatos. Um pouco menor, mais baixa. E quando o menino viu a caixa embrulhada em papel de presente, os olhos dele brilhou. E ele falou, bom, ali deve estar a documentação do meu carro, deve estar o manual, deve estar a chave, o alarme, deve estar tudo ali dentro. E o pai se aproximou do filho e falou, filho, tome o seu presente. E quando ele pegou o presente, ele começou a desatar o laço diante de todo mundo, para todo mundo ver, para todo mundo se surpreender. Na mente dele será um Vectra, será o quê? Será um Astra, um BMW? Que carro será? E quando ele desata o laço, que ele tira a tampa, ele se decepciona. Porque não tinha um documento de carro dentro da caixa. Sabe o que tinha? Tinha uma Bíblia. O pai entendeu que a melhor forma de mudar a vida do filho era dando a Bíblia. E o menino, na reação egoísta em que ele estava até então, agora ele ficou sem saber o que fazer. Começou a disfarçar aqui, disfarçar ali, esperando que ia manifestar um carro, mas não encontrou carro. E o pai falou para ele, filho, leia, desfolhe a Bíblia para você ver como ela é linda. E ele correu para o quarto e guardou a Bíblia, como quem diz, eu não preciso de Bíblia. O meu pai é falso, o meu pai é enganador, o meu pai é um traidor, eu odeio o meu pai é um mentiroso. E dali por diante a festa se acabou, e o menino, meus irmãos, o moço, cheio de egoísmo agora, começa a arrumar a mala e chama sua mãe e diz, mãe, eu estou indo embora,
E eu não volto mais. A mãe, peraí, filho, mas o que aconteceu? Não, mamãe, é um problema particular meu. Conte para mim, filho, o que foi? Ele arrumou a mala e a mãe acabou colocando a Bíblia junto com a mala dele. E ele foi embora. E ele não ligou, meus irmãos, mais para o seu pai para dar notícia onde estava. O pai descobriu o telefone do filho e por algumas vezes ligou para o filho. E quando ele dizia filho, o filho batia o telefone, desligava o telefone e não atendia o pai. Criou dentro do coração do filho uma mágoa. Criou dentro do coração do filho uma revolta. E o pai dizia, filho, espera, deixa eu conversar. Se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoe, filho, espera aí, não estou entendendo. E ele dizia, não tem perdão, e desligava o telefone. E a mãe ligava e falava, olha, filho, e quando a mãe tocava o assunto do pai, olha, o seu pai lhe deu um presente, ele desligava e falava, não fale nesse nome, eu odeio meu pai. E a mãe tentou uma reconciliação por longo tempo e não conseguiu. E o velho ficou doente e posteriormente veio a falecer. E quando o velho faleceu, a mãe ligou para o filho e falou, filho, teu pai morreu. Ele levou um choque. E a mãe falou, olha filho, pelo menos por amor a mim, pela última vez, venha ver o seu pai. E o filho correu agora para a casa da mãe. E mesmo ainda revoltado com o pai, para ele pouca diferença fazia a morte do pai. Porque a mágoa era maior do que o amor. O ódio era maior do que o perdão. E ele, meus irmãos, chegou na casa e a mãe o chama em particular e diz, filho, eu não entendo por que em tanto tempo você nunca mais quis falar com teu pai. O que foi que o seu pai lhe fez? E ele chama a mãe no quarto e diz, mãe, sabe o que é? É que o meu pai um dia me chamou em particular e disse para mim que ia me dar um carro se eu passasse ano na faculdade. E o meu pai mentiu, o meu pai me enganou por tanto tempo. Pois no dia em que eu esperava um carro, ele me deu uma Bíblia e ainda queria que eu lesse a Bíblia. E a mãe olhou para ele e falou, filho, era essa a causa da sua mágoa? Sim, mãe, meu pai é mentiroso. Filho, algum dia você leu aquela Bíblia? E ele falou, não. Filho, aonde está a Bíblia? Está na mala que a senhora mesmo me colocou, ainda está no mesmo lugar. Filho, aonde está a mala? Está comigo. Pegue a mala. E ele foi lá e pegou a mala. A mãe falou, pegue a Bíblia. Mas mãe, eu queria um carro, eu não gosto nem de olhar na Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo meu pai como um enganador. Mas com a insistência da mãe, ele pegou. E a mãe falou, abre ela e desfolhe. Quando ele começou a abrir e desfolhar, ele nunca tinha aberto a Bíblia. Dentro da Bíblia tinha um envelope. E quando ele viu o envelope, do lado de fora estava escrito, ao meu querido filho. E ele ficou assustado. E a mãe falou, abre meu filho, abre e leia. E quando ele abriu, tinha uma carta lá dentro. E ele começou a ler a carta, e a carta dizia o seguinte, filho, quando lhe prometi um carro, percebi que ao invés de melhorar, a situação piorou. E manifestou em você um espírito de egoísmo muito grande, meu filho. E a única maneira que achei de lhe ajudar era lhe dando a Bíblia, porque somente a Bíblia consegue mudar a vida de um homem. E eu entendi, filho, que o carro não consegue mudar, as coisas materiais não mudam a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus consegue mudar. Leia a Bíblia, leia com muito carinho. Esta palavra poderá mudar a tua vida eternamente, filho. Agora, filho, como promessa, aquilo que lhe prometi quero cumprir. Eis aí o cheque, grampeado embaixo estava um cheque. O cheque está assinado. Vai na agência, escolhe o carro e põe o valor que você quiser. Escolhe o carro dos teus sonhos. Quando ele leu aquilo, ele começou a chorar, a chorar, a chorar e a chorar. Mas era tarde demais. O que eu quero dizer é que existem caminhos na vida que não voltam mais. Existem oportunidades na vida que nunca mais voltarão se você não aproveitar enquanto é tempo.
Deus não tem uma folha de cheque para você hoje, mas Deus tem a palavra dele para o seu coração, dizendo: se perdoardes aos homens, também o Senhor perdoará as suas dívidas. Nosso ministério está perdendo muito. Nossa igreja está perdendo muito, sabe por quê? Porque criamos grupos, rivalidades dentro da igreja, criamos as nossas divisões dentro da igreja e começamos a ferir uns aos outros e não encontramos nem forças mais de olhar para os nossos próprios irmãos dentro da igreja. Damos a paz do Senhor para 10, mas não damos para 5, porque aqueles 5 não fazem parte do nosso grupo, porque um dia falaram mal de nós, porque um dia nos magoou, porque um dia nos feriu. Isso é satânico, diabólico e maligno. Enquanto não perdoarmos, estaremos eternamente perdidos. O perdão, a falta de perdão destrói. Uma igreja que não aprendeu a lei do perdão, ela não consegue caminhar. Esta falta de perdão tem invadido não só as igrejas, mas ela envolve famílias, sociedades. Desde as sociedades nós vemos as brigas, as rivalidades no meio político. Às vezes, sabe por quê? Por causa de uma palavra. Nós temos visto casamentos fracassados, casamentos destruídos. Sabe por quê? Porque um dia o marido falou algo à esposa, e daquele dia em diante a esposa deixou nascer dentro do coração dela uma ferida, e uma raiz de amargura brotou, e daquele dia em diante a esposa começou a alimentar um ódio maligno e diabólico. E quando o marido se aproximou dela e falou: querida, ontem eu lhe magoei, mas olha, eu estava com a cabeça quente, por favor me perdoe. Ela olha para ele com aquele olhar de desdém e fala: tá bom, tá perdoado. Mas lá no fundo do coração, ela continua alimentando aquilo. E quando passa 10 anos, acontece uma outra discussão. E sabe o que ela diz? Ah, mas você desde o princípio, lembra aquele dia tal? Lembra aquele dia, há 10 anos atrás, que você já falou isso para mim, aquilo para mim? Aleluia! Isso é um sinal muito forte de que nunca ela perdoou. Porque quando uma pessoa perdoa, ela esquece. A Bíblia diz assim: Deus perdoa a tal ponto de dizer o seguinte: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Agora, o que muitos de nós não entendemos, sabe o que é, meus irmãos? É que a mesma proporção que nós perdoamos é a mesma proporção que Deus nos perdoa. Quando você olha para um irmão e diz assim: ah, eu te perdoo, mas nunca mais fala comigo, tá bom? É a mesma coisa que você dobrar os joelhos e dizer: Deus me perdoe. Aí Deus olha para você e diz: está perdoado, mas não ora mais, não conversa mais comigo, tá bom? Será que é esse perdão que você quer quando você dobra o joelho e ora a oração do Pai Nosso? Somos hipócritas e arrogantes, queremos orar a oração do Pai Nosso, mas não nos submetemos a agir como filho. Dizemos: seja feita a tua vontade, mas queremos que prevaleça a nossa vontade. Queremos que esteja dentro da igreja aquele que nós bem entendermos que tem o direito de ter. Achamos no direito de julgar quem é e quem não é dentro da igreja, porque pessoas nos magoam um dia, nós achamos que ele não pode mais ser membro da igreja. Isso é diabólico. Não é a minha vontade que tem que prevalecer aqui, não é a sua vontade. A vontade imperativa aqui é a que vem daquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou sangue sem acepção de pessoa. Somente o perdão pode mudar a nossa igreja. Somente o perdão pode mudar o rumo do nosso ministério. Filhos hoje estão nas drogas, sabe por quê? Porque a mulher, a esposa não perdoou o esposo, ou o esposo não perdoou a esposa, e o lar se dividiu, o lar se separou. E quando você não perdoa, você abre espaço para um demônio entrar dentro do teu casamento.
E como o diabo gosta quando a mulher fica um dia sem falar com o esposo. E como o diabo gosta quando o esposo não conversa mais com a esposa. Estão mantendo uma doutrina de aparência, mas o casamento está fracassado. Falamos muito que cortar o cabelo é pecado. Falamos muito que mentir é pecado. Falamos muito que assistir os programas imorais da televisão é pecado. Mas falamos muito pouco que quando um casal se separa para dormir, está cometendo um pecado horrível diante de Deus. Que quando a esposa deixa de conversar com o esposo, também está cometendo este pecado. E o diabo não está mais preocupado em destruir a nossa doutrina estereótica da aparência. O diabo está entrando no coração dos crentes, colocando inveja, colocando porfia, divisão e falta de perdão. Mas esse demônio vai embora em nome de Jesus, porque a palavra de Deus veio para expulsar este demônio. Urabachando e ande canja nombre ande candere ande gai. Quanto tempo faz que você não fala mais com a sua esposa? Eu não lhe aconselho a tocar no corpo de Jesus, nem no sangue de Jesus hoje, sem antes procurá-la no meio da multidão e dizer: querida, me perdoe. Eu ouvi um testemunho de um casal, que eles haviam brigado. E a briga, meus irmãos, às vezes o diabo ele transforma uma caixa de fósforo num guarda-roupa. Um probleminha desse tamanho, é tempestade em um copo de água. E aquele casal passou a não conversar mais um com o outro. E eram crentes. Durante alguns dias não conversaram. Dormiam na mesma cama, porém até a coberta era separada. Uma semana não conversaram. E numa noite eles foram dormir. E naquela noite o Espírito Santo foi visitando aquele casal. E aquele marido crente começou a pensar assim: poxa vida, eu sou crente e não tenho comunhão nem com a minha própria esposa. Será que eu tenho comunhão com Deus? E o Espírito Santo foi tocando no coração da esposa. E ela começou a dizer: eu não posso viver assim. Ele é meu esposo, ele é meu marido, eu casei com ele. E de repente, Deus começou a mover-se. E o marido, que estava virado de costas para a esposa, começou a virar de frente para com a esposa. E quando você está magoado ou ressentido com alguém, como é difícil o primeiro reencontro, não é? A impressão que tem é que a pessoa está pensando mil e uma coisa mal de você. E às vezes a pessoa está até querendo uma aproximação de você. Às vezes o mau tempo está só na sua cabeça. E o esposo falou: o que eu vou fazer? E de repente, devagarinho, ele falou: vou fazer um teste. E ele foi mexendo com os pés, foi tirando os pés debaixo da coberta dele, foi colocando debaixo da coberta da esposa. E de repente, ele tocou com os pés dele no pé da esposa. E ele sentiu que a esposa gostou. Ele falou: opa, Deus está fazendo a obra. E de repente ela tocou com os pés dela nos pés dele também. E ela foi virando de frente para com ele. E quando ela olhou para ele, ele estava querendo chorar. E ele olhou para ela e falou: querida, me perdoe. E ela falou: querido, eu já não estava mais aguentando viver esta vida de escravidão diabólica, me perdoe também. E ele abraçou a esposa, e a esposa abraçou o esposo. E naquele momento, o quarto estava escuro. E literalmente eles viram que saiu debaixo da cama como que um monstro. E aquele demônio levantou dentro do quarto, ficou de pé diante deles e olhou para eles. Eu odeio
odeio vocês, e eu odeio este tal de perdão. E deu um estouro e foi embora, e o quarto ficou fedendo enxofre, cheiro diabólico. Sabe por quê? Enquanto eles estavam separados, o diabo estava alojado ali, mas quando apareceu o perdão, o diabo teve que ir embora, porque quando o perdão chega, o diabo não resiste. Quando chega o perdão, o diabo bate em retirada. Famílias hoje estão destruídas, filhos nas drogas, e você conversa com criança: o que foi? Meu pai brigou com a minha mãe pediu perdão, ou meu pai pediu perdão, minha mãe não o perdoou, e sabe o que aconteceu? Estão jogados na prostituição. Urabachana bagandarabachai. Uremanabashuri mikando indianda kanjanobrianda labacheia. Deus está falando comigo aqui que muitos que estiveram na ceia, nas ceias anteriores, hoje não estão mais aqui. Foram jogados à força para fora, porque um dia erraram e nós não tivemos um coração perdoador. E quando eles entravam aqui dentro, nós os criticava e atirava pedra, e empurramos dezenas de almas para fora, e eles estão lá fora porque nós não os perdoamos. E Deus vai requerer a alma dessas pessoas das suas mãos. Talvez o seu filho, sua família, seus parentes estão hoje fora da igreja, porque um dia erraram, e alguém que não gostava deles aproveitou a oportunidade, atirou pedras e acabou empurrando-os no buraco. Eles querem voltar, mas quando chegam aqui, são atingidos, são metralhados com olhares malignos e diabólicos, de pessoas que não sabem perdoar, e que quando vê alguém tentando uma reconciliação, começa a atirar pedra, começa a empurrar as pessoas para fora. A minha Bíblia diz, meus irmãos, que um dia o filho mais novo saiu de uma casa e foi embora, e quando ele voltou, sabe o que aconteceu? O pai fez uma festa, e quando o pai fez festa, o filho mais velho se revoltou. Olhe para mim, o filho mais velho se revoltou, e quando o filho mais velho se revoltou, o pai foi lá chamar ele e dizer: filho, entra para dentro, vamos fazer festa. Sabe o que o filho mais velho disse? Eu estou há tanto tempo contigo, nunca você fez uma festa dessa para mim. Agora esse meu filho, esse meu irmão, teu filho, foi embora, abandonou tudo, gastou tudo, virou miserável, volta para cá, e o senhor fez festa para recebê-lo. Eu não aceito isso. E o pai olhou para ele e falou: filho, mas é o seu irmão, filho, mas é o meu filho, é o meu filho. Não, eu não aceito. Amém. Sabe como acabou a história? Assim. O filho não entrou na festa. O filho acabou estragando a festa do pai, porque não aceitou a atitude do pai. Tem crentes aqui dentro que tem 50 anos de crente, mas até hoje não aceitam as atitudes de Deus. Eu dirigi uma igreja e um dia, eu já contei isso aqui, e um dia eu cheguei nessa igreja, meus irmãos, entrei no escritório, sentei, e de repente chega um irmão humilde, entrou no escritório na minha frente, falou: pastor Alexandre. Eu falei: pois não? Deixa eu contar um fato aqui. Olha, eu era obreiro desta igreja, pastor, e um dia eu caí, eu pequei, e eu me desviei. Mas Deus tem falado aqui comigo que vai me dar uma chance.
pastor, será que um dia eu posso ser obreiro de novo? Eu olhei para ele e falei, claro, meu filho. E eu senti compaixão, e eu falei, eu vou lhe ajudar. E quando eu falei, vou lhe ajudar, tinha um outro obreiro, velho na igreja, estava sentado assim. Eu percebi que parecia que o inimigo entrou na vida dele, e ele me olhou com um olhar de revolta. E eu percebi que aquele irmãozinho olhou para ele e viu que ele não gostou de eu ter dito que ia ajudar aquele irmão que tinha se desviado, que havia voltado. O obreiro velho não gostou da minha atitude em querer ajudá-lo. E aquele irmão, quando viu aquilo, baixou a cabeça, começou a chorar e saiu triste, porque sabia que aquele obreiro iria ser uma pedra de tropeço no caminho dele. E saiu e foi orar. E quando o irmão saiu, o obreiro olhou para mim e começou a disparar palavras contra mim, dizendo, irmão Alexandre, você não pode voltar a este irmão. Eu sou velho aqui na igreja e ele não pode. Olha, tem mais, se você voltar a ele, eu saio da igreja. Eu olhei para ele e falei, assassino, você é assassino. A minha Bíblia diz, aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Quem morreu por ele foi Jesus, não foi você. Você é o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que está dentro da igreja, mas não está de acordo com as atitudes do pai. Você é um estraga-prazeres. A nossa igreja está cheia de pessoas que querem impor dentro dela, se chamam donos da igreja, quando ninguém aqui é dono da igreja. Todos nós somos apenas servos de Deus, e se tem alguém que tem o direito de ser dono e de tomar decisões aqui, este alguém é Deus. Nós só vamos conseguir atingir um nível espiritual maravilhoso quando conseguirmos perdoar. Enquanto não perdoarmos, meus irmãos, nossa igreja fracassará. Nossa igreja estará dividida. Pregamos muito contra a divisão exteriores. Se ouve pregar muito contra a divisão exteriores, enquanto a pior divisão está aqui dentro da igreja. E quando eu estava vindo esta madrugada, dirigindo o carro, sabe o que Deus falou comigo? Pregam muito contra a divisão exterior, mas falam muito pouco da divisão interna. E quando se divide a igreja, dentro da igreja, essa é a pior divisão. E Deus falou comigo, pregue contra a divisão interna, e a divisão exterior vai acabar. Sabe quando vai acabar as divisões? Quando nós nos unirmos. E sabe como vamos conseguir nos unir? Através do perdão. É perdoando, é esquecendo. Aquele irmão que outrora falou mal de você, pediu perdão, perdoe ele. Sabe por quê? Porque ele vai lhe ajudar em nome de Jesus. Nós vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos atrás das almas que saíram da nossa igreja. Vamos trazê-las aqui de volta, porque elas fazem parte deste corpo. Vamos reconquistar as almas novamente. Somente através do perdão conseguiremos atingir a nossa meta. Somente o perdão traz vitória para a família, traz vitória para o lar, traz vitória para a igreja. Tem irmãos que passam de largo quando está passando perto de alguém, e você fala, o que foi, irmão? Aquele irmão lá, eu não vou com a cara dele. O que ele fez? Me falar que ele falou mal de mim. Só o perdão pode mudar a vida de alguém. O perdão desativa os laços do ódio. Quer ver a tua vida mudar? Comece a perdoar. E comece a pedir perdão também. É fácil nós pedirmos perdão para Deus, mas como é difícil nós pedir perdão para quem nós humilhamos. Quantos de nós já não fomos enganados pelo diabo?
e acabamos até falando mal de alguém, porque ouvimos alguém falar, não tínhamos convicção de que era verdade, e começamos a dizer, mas o João, aconteceu isso com o João, mas você viu? Não, eu não vi, mas o Pedro falou. E acabamos, meus irmãos, criando dentro da igreja um clima estranho, um clima de divisão. Se você falou mal de alguém, como homem e mulher de Deus, se dirige a esta pessoa e diga, irmã, um dia eu falei mal de você, mas depois eu descobri que tudo era engano do diabo, e vim aqui para lhe pedir perdão em nome de Jesus Cristo. Peça perdão, dê o perdão, mas não é aquele perdão, olha, está perdoado, mas não senta mais do meu lado que eu não vou com a tua cara. Não é esse perdão que Deus quer. Não é este o perdão. A Bíblia diz, meus irmãos, que o perdão de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário teve uma força tão grande que existiam 2 ladrões ao lado de Jesus na cruz. Quem já leu? Um era o Dimas, outro era o Gestas. Os 2 ladrões estavam do lado de Jesus. Quando você lê o escritor Mateus relatando o fato, ele diz assim, os 2 ladrões zombavam de Jesus, não é assim? Só que você vai para outro escritor e diz que só um zombava. Peraí, tem erro de escritura aqui? Equivocou-se o Espírito Santo ao inspirar isso? Não, isso é um fato real e lógico. Acontece o seguinte, é que o primeiro escritor registrou só os primeiros fatos, e o segundo registrou os fatos que sucederam. Porque na realidade, o Dimas olhava para Jesus e falava, você não é o filho de Deus? Desce daí! E todo mundo lá embaixo, você não é o filho de Deus? Desce! E o Gesta, você não é o filho de Deus? Vai, desce daí, salva a ti, salva nós também! E quando todo mundo estava imperando palavras contra Jesus, sabe o que Jesus fez? Levantou a cabeça com muita força e gritou, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. O Dimas, com força, olhou do lado e falou, o que eu estou ouvindo? Este homem está sendo maltratado, todos nós estamos imperando palavras contra ele, e ele ainda tem coragem de orar para Deus nos perdoar. Este homem não é normal, este homem é o Filho de Deus, somente quem tem o Espírito de Deus pode perdoar. Este homem agora é o meu Rei, é o meu Senhor. Comece a perdoar e você vai ver que o teu marido vai se converter. Comece a perdoar e você vai ver que os teus filhos vão se converter. Viva uma vida de perdão. Ofereça aquilo que você pode oferecer. Se alguém fala mal de você, perdoe. Porque só o perdão desativa os laços do ódio, as bombas do ódio. Tinha um irmãozinho que trabalhava numa firma, e quando ele chegava na firma, o colega dele vivia falando mal dele, mas falava na frente dele, que cara esquisito, aquelas palavras estranhas, né? E começou a imperar palavras contra aquele homem. E todo dia inventava um apelido para ele. Todo dia inventava uma coisinha para falar mal daquele homem. Para tirar, a grosso modo, uma casquinha daquele homem. E aí todo mundo ria. Sabe aquelas pessoas sarristas? E como o Jairo era fraco e o homem que zombava dele era forte, o Jairo tinha que tolerar, mas aquilo foi nascendo dentro do coração do Jairo, um ódio maligno. E todo dia o Jairo era vítima de zombaria, porque aquele homem vivia, meus irmãos, zombando dele.
E um dia o Jairo foi para casa decidido: eu vou comprar um revólver e vou matar esse homem. Não passa de amanhã. E ele comprou um revólver, escondeu o revólver e pegou o ônibus. E falou: quando eu descer do ônibus, que ele vinha ao meu encontro, antes dele imperar a palavra contra mim, eu vou meter o revólver na boca dele, vou dar um tiro e vou matar. Eu vou preso, mas nunca mais eu vou ouvir essas baixarias. Ele comprou o revólver e o outro dia foi decidido a matar. O ódio, a revolta já estava como uma bomba dentro daquele homem, que estava para explodir. E os ponteiros do relógio estavam marcando a hora para a explosão daquela bomba de ódio na vida daquele homem. Mas aconteceu algo inédito. Naquele dia, aquele homem teve um encontro com Deus e recebeu a Jesus como Salvador. E quando Jairo chegou com o revólver, agora aquele homem já tinha o Espírito de Deus. Veio correndo ao encontro do Jairo. E o Jairo falou assim, quer ver? Ele terminar de falar e eu mato ele. E o Jairo pôs a mão no revólver. E agora aquele homem abre os braços e grita: Jairo, eu vim aqui para lhe pedir perdão, Jairo. E abraçou Jairo. E o Jairo começou a chorar e não teve mais coragem de matar aquele homem, porque só o perdão desativa os laços do ódio. Só o perdão. Perdoe o seu irmão, perdoe o seu filho, perdoe os obreiros, perdoe o pastor, perdoe aquele que um dia te feriu, perdoe aquele que um dia te magoou. Caso contrário, quem vai perder é você. É você que vai perder. Mas quando nós perdoamos, nós recebemos o alívio de Deus. Quando nós perdoamos, a nossa alma se tranquiliza. Quando nós perdoamos, a nossa alma se alegra. O Espírito de Deus se alegra. E a festa no céu, a festa no céu. Quando você consegue uma reconciliação, a festa no céu. Perdoe o seu irmão. Perdoe aquele que um dia te feriu. Perdoe aquele que um dia te maltratou. Perdoe aquele que um dia lhe atirou pedra. Quanto tempo faz que alguém lhe maltratou? Talvez algum pastor um dia lhe maltratou. E até hoje você não gosta nem que toque no nome deste pastor. E você diz: eu tenho ódio dele. E você vai participar do corpo e do sangue de Jesus hoje. Mas não faça isso sem antes pedir perdão ao Senhor e dizer: meu Deus, me perdoe, Senhor, e ajude-me a perdoar aquele que um dia me maltratou, me feriu, me magoou, porque só assim alcançaremos a vida eterna. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga-me. Seguir a Jesus é andar por onde ele andou. E Jesus perdoou os seus inimigos. Jesus ensinou-nos a lei do perdão. E à medida que nós perdoarmos, é à medida que nós seremos perdoados. Será que você pode perdoar o seu irmão? Será que você pode perdoar sua esposa, seu esposo? É difícil perdoar, não é? E ninguém está falando que é fácil. E é tão difícil que só consegue perdoar quem tem o Espírito de Deus. Somente quem tem o Espírito Santo. Somente quem tem o Espírito de Deus. Fiquem de pé, por favor. Existiam dois irmãos que moravam em uma fazenda.
E um dia esses dois irmãos brigaram, discutiram furiosamente. E a fazenda era dividida por um rio que passava no meio da fazenda. E um dos irmãos que havia brigado chamou o carpinteiro e falou assim: carpinteiro, vem cá. Faz para mim uma cerca, mas muito grande aqui, ó, bem fechada e bem alta. Porque eu nunca mais quero ver a face do meu irmão, nunca mais quero ouvir a voz dele. Eu odeio o meu irmão. E essa ponte tem que ser construída à margem do rio, porque do rio para lá é do meu irmão, do rio para cá é meu. E a partir de hoje, cada qual por si. E eu nunca mais quero ver, nem falar no meu irmão, carpinteiro. E pediu que construísse aquela cerca enorme. O carpinteiro, meus irmãos, vai apanhar os pregos, a madeira, e o fazendeiro chama e diz: olha, eu estou indo para a cidade, e voltarei bem à tardinha, e quando eu voltar eu quero que esteja pronta esta cerca. E o carpinteiro começa a trabalhar, e o homem foi para a cidade. E quando o homem chegou, ele ficou horrorizado, porque ao invés de uma cerca, o carpinteiro construiu uma ponte. Não tinha uma cerca, tinha uma ponte que ligava um lado da fazenda no outro lado. E o carpinteiro chegou, e o fazendeiro chegou para o carpinteiro e falou: carpinteiro, você está louco? Eu falei para você fazer uma cerca, você construiu uma ponte, quem foi que lhe mandou? E quando o fazendeiro está gritando, xingando o carpinteiro, o irmão dele vem correndo do outro lado. E lá do outro lado ele grita para o irmão: meu irmão, pelo amor de Deus, me perdoe. E vem correndo. E aquele homem xingando o carpinteiro foi tomado a sua atenção pelos gritos do seu irmão que vinha chorando. E os gritos de perdão do irmão acabou desativando o ódio daquele fazendeiro, do irmão. E ele saiu correndo ao encontro do irmão. E ambos subiram na ponte. E quando chegou bem no meio da ponte, os dois se encontraram e se abraçaram e se perdoaram. Aleluia! Houve uma festa, uma alegria muito grande. E os irmãos um olhou para o outro e falou: olha, isso merece uma festa. A festa da reconciliação. Vamos fazer? Vamos. E programaram a festa. E nós vamos fazer uma festa. Amanhã à noite vai ter uma festa na fazenda. Vamos convidar todos os nossos amigos. E chamaram o carpinteiro e falou: carpinteiro, você é a pessoa especial, você tem que estar na festa amanhã. E o carpinteiro falou: meu amigo, me desculpe, mas eu não vou poder estar na festa amanhã. Não, carpinteiro, você tem que estar na festa amanhã. Me desculpe, mas eu não posso. Não, mas todos os meus amigos, os colegas foram convidados e nós queremos apresentar você a eles. Você tem que estar aqui amanhã. E ele dizia: eu não posso. Mas por que você não pode? Eu tenho muitas pontes para continuar construindo pela frente. E eu não tenho dúvida que esse carpinteiro chegou aqui hoje. E eu estou sentindo a presença dele aqui hoje. E ele vai construir ponte entre você e o seu esposo. Ele vai construir ponte entre você e o pastor, entre você e o seu irmão, entre você e o seu filho. Eu sinto os passos do carpinteiro aqui hoje. Eu sinto as batidas do martelo aqui hoje.
Meu Deus do céu, Deus está derramando a unção do perdão agora. Deus está derramando a unção do perdão agora. A unção do perdão. Comece a pedir perdão a Deus. Se você quer participar da Santa Ceia, abra sua boca e comece a pedir perdão a Deus. Comece a pedir perdão ao Senhor. Pede para Ele apagar toda mágoa, todo constrangimento, todo ressentimento. Ora, xanabagarabachai. Oririanda labaia. Ori parabalabaia. Candarabachuri mi candalabasuri mi andalabalaba. Aracha na bagarabachá. Estas lágrimas que estão rolando aí é sinônimo de perdão, é sinônimo de perdão, é a unção do Espírito, é a unção do Espírito, é a unção do Espírito, é a unção do Espírito. Oririanda lamaia. Oh glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Irmãos, irmãos, Oricandalabaia. Deus está falando comigo aqui. De hoje em diante, você vai ver dezenas de pessoas que estiveram conosco, que saíram da nossa igreja. Vocês vão ver eles voltando, desviados, reconciliando. Mas Deus está me dizendo, quando vocês verem isso, não olhe com os olhos de vingança, não. Olhe com o olhar de perdão, porque através do nosso perdão que eles vão encontrar força para permanecer. Quando você vê um desviado na rua, não dê volta dele, não. Não olhe para ele no olhar de quem diz já está condenado, já está no fogo do inferno, não. Corra até ele e diga: irmão, Jesus te ama. Volte para a igreja espera por você. Oricandalabaia. Ô irmã, convide o teu filho para vir à igreja. Mas pastor, o meu filho diz que quando vem aqui, as pessoas ficam o criticando, ficam olhando para ele diferente. Pode convidar, porque a história mudou hoje. Não vai acontecer mais isso, não. A unção do perdão desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Antes de participarmos da ceia, eu quero convocar vocês agora para uma oração. Oh, glória a Deus! E nesta oração, nós vamos orar por aqueles que já estiveram na nossa igreja e saíram. Você vai orar pedindo para Deus trazê-los de volta. Muitos querem voltar, mas sabe, obreiros, eles têm medo de voltar aqui e serem rejeitados por nós. Olha o que Deus falou aqui, irmãos, que é para nós orar. Sabe por quê? Porque muitos querem voltar, mas eles têm medo de serem maltratados. Eu quero aqui, em nome de Jesus, pedir perdão
Aquelas pessoas que um dia foram, eu já digo, jogadas fora da igreja por obreiros, que tomavam o nome de pastor, mas que nunca foram pastores, que se julgavam donos da igreja. E se um dia esses membros pisaram no pé da esposa de determinados pastores, porque pisou no pé da minha esposa, está excluído. Porque chamou a atenção do meu filho, vai embora da igreja. A igreja não é deles, a igreja não é minha, não, a igreja é de Jesus. Eu quero pedir perdão a esses ouvintes em nome dos pastores que tomavam o nome de pastores, mas que Deus vai tratar com eles. Volte para a igreja. Você sente vontade de voltar, mas não tem força. Por causa de pastores, meus irmãos, que não amavam as almas, talvez o teu filho hoje está jogado fora da igreja. A nossa igreja perdeu muito, mas Deus tem falado com a diretoria que este ano de 2004 será um ano de explosão no ministério. Deus tem falado com o missionário que este ano de 2004 será um ano de explosão, boa explosão. E eu não tenho dúvidas, meus irmãos. E aqueles que um dia usavam dos seus direitos, da sua autoridade para espancar as ovelhas, muitos deles já estão tratando com Deus. E dentro do período que eu estiver aqui, dentro da minha gestão no Paraná, eu não vou aceitar que obreiro algum tome o púlpito como se dizendo o Senhor da igreja, e para desabafar problemas pessoais. Eu não aceito obreiro no altar chamando a atenção, xingando membros do púlpito. O púlpito é consagrado exclusivo para a ministração da Bíblia, da palavra. Ou nós pregamos a palavra, ou então sentamos no banco para não ir para o inferno. Estão confundindo o altar. Estão pensando que púlpito é ringue, e começa uma briga de rivalidades, uma disputa, problemas pessoais. O púlpito não é exclusividade de problemas pessoais. O púlpito de Deus é consagrado, exclusivo, para que o Espírito se manifeste e fale. Nós temos perdido muito, mas nós vamos recuperar estas almas em nome de Jesus. Tem uma senhora que está nos ouvindo, falando no rádio, que quer reconciliar. Olha que coisa tremenda. Oricanda na baia. Não tem só esta ouvinte querendo falar, não. Tem mais ouvintes que queriam falar. E nós vamos orar agora. Você vai orar para o teu filho, que talvez está numa igreja que não é a mesma doutrina, mas ele quer voltar, mas ele tem medo de voltar, ele não tem força de voltar, mas ele quer voltar. Você vai orar por ele e ele vai voltar. Ouvintes que estão desviados agora vão reconciliar. Ouvintes que estão afastados da igreja, vamos ver se conseguimos falar com esta ouvinte. Alô? Alô? Com quem eu falo? É com a Ana Paula. Ana Paula, a paz do Senhor, Ana Paula. A paz do Senhor. Você está chorando aí, Ana Paula? Eu estou. A Ana Paula está chorando, eu estou ouvindo pelo rádio, irmãos. E ela quer reconciliar. Você quer reconciliar, Ana Paula? Pastor, eu quero reconciliar, porque a minha vida, eu sou desviada. Eu já tentei por várias vezes tirar minha vida, se suicidar. Agora eu ouvindo essa palavra de poder, é uma palavra tremenda. Ela está dizendo que está desviada e que já tentou tirar a vida por várias vezes.
Mas agora, ouvindo esta palavra, o Espírito de Deus falou com ela lá na casa. Ô Ana Paula, nós vamos fazer uma oração. E aí na sua casa você vai orar junto com a igreja agora, tá bom? Tudo bem. Deus abençoe, Ana Paula. Amém. Você vai fazer a oração da reconciliação aí. E depois você vai vir na igreja dar teu nome para mim orar pessoalmente por você, tá? Tudo bem. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém. Levante as suas mãos. Não é só a Ana Paula que está chorando, não. Há muitas almas chorando. Volte agora à casa do seu Senhor. Esqueça o que passou. Lembra que Deus é amor. Jesus está chorando, chorando por você que se afastou, virando as costas e indo embora, abandonando seu Salvador. Estamos chegando ao final do programa Voz da Libertação. Agradecemos a sintonia de todos os amados ouvintes que estiveram conosco até este momento. A Igreja Pentecostal Deus e Amor de Itajaí, Avenida Irineu Bornhausen, 1484, no bairro São João. Despede de todos os ouvintes, seu irmão em Cristo, pastor Altamir dos Santos. Rebelde não percebeu.